Que bom estar aqui com vocês, né? Hoje a gente está iniciando aí esse primeiro trabalho aí desse projeto, né? Desenvolvido aí junto com o Centro de Estudos Fênix, que durante 7 semanas a gente vai falar aí sobre os adultos índigos, os jovens índigos, né? Quem são esses seres, né? Que hoje estão encarnados aí no planeta Terra, né? O que eles vieram fazer, né? E também todo o trabalho, né? Todo o processo que envolve, assim, os seres que são conhecidos como os altamente sensíveis, né? Eles são os transmutadores energéticos, os seres que estão aí agora na caminhada, abrindo caminhos aí para essa nova geração que vai chegar, né? Que tá chegando já. Então, para a gente iniciar nosso trabalho de hoje, assim, eu quero ler assim, um trechinho desse livrinho, né, que é um oráculo da iluminação, né? Quero ler aqui um trechinho dele que se chama Abridor de Caminhos. Esse texto ele diz assim: prepare-se para ter grandes mudanças em sua vida. Concentre-se agora em reconhecer os caminhos que estão sendo abertos para você. Isso significa que você tem um grande potencial de viver as mudanças necessárias para a sua evolução e que com isso traz à luz a possibilidade dos outros fazerem o mesmo. Se você é um abridor de caminhos, você é um líder natural. Veio ao mundo com uma missão de ajudar a estabelecer a consciência da verdade interior e mostrá-la ao mundo através do seu exemplo. É uma grande responsabilidade, pois exige coragem e confiança. Prepare-se então para momentos de abundância, mas também de desapego para poder mudar. Não veja nada que está no seu caminho como um problema, encare então como desafios que abrem ainda mais o caminho para a sabedoria. O momento de agir é agora. Não espere para realizar o que você já sente, vê e sabe, pois se você está lendo isso, é porque está sendo convocado para ser um agente de mudança da nova era. Então o tempo é agora. O tempo é agora, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então, os seres índigos, né? Primeiro para falar sobre os índigos, os adultos e os jovens índigos, que eu quero abrir a programação de hoje falando sobre isso, quem são esses seres, né? Mas para falar deles eu preciso falar sobre o início de tudo, né? A construção da Terra, a construção dos humanos, né? Como que tudo começou, né? Então, a Terra aí é unida por partes de muitos mundos, né? Unidos por um magnetismo, formou-se aí o planeta Terra, conhecido também como o planeta das experiências, né? Onde aqui são geradas experiências, são materializadas experiências, né, para que o universo todo evolua, né? É uma experiência que é gerada aqui. Então, no início de tudo, quando tudo foi criado, houve acordos lá atrás entre as constelações, né? Constelação de Órion, constelação de Alcione, que são a constelação de Órion, a constelação reptiliana, né? E a constelação de Alcione é uma constelação pleiadiana. Foram feitos aí acordos, né? Que então seriam construídos os humanos, que então vieram construídos pelos seres Anunnakis, conhecidos aí como geneticistas do sistema, né? Fabricantes de seres aí do sistema, os geneticistas. E naquela época, os seres reptilianos viviam em busca, né, de energia crística, né? Vivem em busca de energia crística, né? Que é o grande potencial dos seres universais, é a energia crística, e o reptiliano conhecido como sangue frio, ele não era portador da energia crística, então ele fez várias mutações também, assim, para poder fabricarem aí os seres com energia crística. Então os reptilianos, eles produziram os greys, produziram os draconianos, e eles não chegaram aí nesse ser com uma energia crística, né? Então desceu à Terra os seres Anunnakis para poder fabricarem, né, vamos chamar assim, né, fabricarem aí os primeiros humanos aí dotados de energia crística. Então foram feitas muitas mutações, né, então
Misturou-se aí o DNA dos seres Anunnakis, né, os DNA de seres portadores de energia crística, os mestres seres da ordem Kumara também, que são os seres que mais são portadores da energia crística, com DNA das árvores, DNA das plantas, DNA dos animais, DNA da própria terra, né? Então, uma semelhança aí no DNA de todos esses seres, assim. Então, para se produzir os humanos, fizeram uma mistura de tudo isso, como uma mistura, colocaram tudo aí dentro de um caldeirão, né, gente? Mexeram aí esse caldeirão, uau, aqui é o humano, né? Dotado de energia crística, dotado do seu intelecto perfeito, né? O mental, o intelecto perfeito e força física, né? E então, estava se fazendo aí os movimentos, né, da construção desse humano, então daí nasceu todo o processo da mitologia, né, nasceram aí os seres mitológicos, né, Centauro, Minotauro, as sereias e todos os seres da Índia, né, os primeiros deuses, né. E por acordos entre as constelações, essas duas constelações tidas até aquele momento como a constelação de Órion, os donos da Terra, né, que foram os primeiros habitantes aqui do planeta. Então foi feito a experiência aí de que, ok, que seria produzido o humano dotado desse potencial crístico, mas que a evolução desse ser humano, ele seria através da energia de sofrimento, né? Que é o poder, o medo, a ganância, a manipulação, todos os processos de competição, né? Foi toda essa energia que a gente vem dentro dela e dentro desses acordos aí há mais de 5.000 anos, né? Então, existiu alguns seres que estavam encarnados ou no processo de pré-encarnação naquele momento, dentro do planejamento Terra, né, que iam viver a evolução dentro do planejamento Terra, que se negaram a viver essa evolução através do sofrimento. Então, eles não aceitaram que essa experiência fosse feita na Terra, embora seja uma experiência que foi aí avalizada, né, pelo Criador primordial, né, porque para o universo não existe sofrimento, felicidade, tudo são experiências que estão sendo geradas para a evolução universal, né? Então, algumas almas que já estavam preparadas para viver no planejamento Terra e que já tinham passado, né, por outros tipos de evolução, assim, algumas almas se negaram, assim, a encarnar no planejamento Terra para viver essa evolução através do sofrimento. Então, são essas almas que hoje estão encarnadas, que são os adultos índigos, né? Os seres índigos, os jovens índigos, os adultos índigos que estão chegando. Então, quem são os seres índigos? São os seres que naquela época lá, eles resolveram que eles não iam fazer o processo encarnatório, eles ficaram vários milhares de anos aí sem fazer um processo encarnatório na Terra. Então eles descem agora, porque agora eles vão viver a evolução através do estado de consciência. Isso se deu porque a Terra viveu essa evolução através do sofrimento, houve o bloqueio lá atrás do DNA para que o humano não descobrisse quem ele verdadeiramente é, né? Então ele ficou dentro desse movimento do sofrimento apenas com duas camadas abertas, que é a camada do biológico e a camada do emocional, porque para ver essa evolução através do sofrimento, o humano tinha que ser limitado, então ele tinha que descer algumas casas do seu processo evolutivo para que esse tipo de evolução seja feita. E aí, viveram-se dentro disso aí durante todo esse período, né, desses 5.000 anos, até que agora
esses seres que se negaram a viver essa evolução através do sofrimento, eles desceram à Terra agora para poder viver esse processo de 5D, né? Então a gente está saindo aí de um movimento de terceira dimensão, né? Passando por esse movimento aí de quarta dimensão para se viver em quinta dimensão. E o que é viver em quinta dimensão? É viver através de um estado de consciência, né? É acessar suas capacidades mentais, suas capacidades espirituais, né? Acessar os processos de comunicação telepático, mental, né? Entender sobre frequência, sobre vibração, abridor de caminhos, se sentir pertencentes ao planejamento Terra, né? Ser um transmutador energético da Terra, né? Que as frequências, né? No qual os seres humanos emitem, né? Nos lugares, né? Para as pessoas, dependendo aí do seu estado de consciência. Então, os seres que estão encarnados nesse momento agora são tidos como os seres índigos, né? Os adultos índigos, os jovens índigos aí. E são os seres que vieram à Terra para poder ajudar na abertura de caminhos agora, né? São os trabalhadores da luz, né? Essas pessoas que estão aí na frente desse processo de abrir caminhos para as outras pessoas. Então, os adultos índigos e os jovens índigos, eles estão transformando o mundo através do seu exemplo. Então, existe uma necessidade muito grande dessas pessoas trabalhar aí o interior, o autoconhecimento, acessar a paz pessoal, porque quanto mais um ser está mais preparado, com mais consciência para viver aqui dentro desse planejamento, mais ele ajuda as outras pessoas a evoluírem, porque a gente muitas vezes usa muito a palavra, que é o verbo, né, que é necessário aqui na Terra e tal, mas a gente utiliza muito de um outro senso, que é uma emissão de uma frequência, no qual todos nós estamos emitindo essa frequência o tempo inteiro, né? Então, a gente tá aí, os seres índigos são os seres que são os agentes transmutadores. Todos nós fazemos transmutações energéticas, né? Mas os adultos e os jovens índigos têm esse potencial a mais de se fazer as transmutações energéticas. E o que é isso, né, gente? Então, isso todas as vezes que a gente encontra com alguém, o campo energético da pessoa passa dentro de nós, e o nosso campo energético passa dentro daquela pessoa ali também. E o que acontece? É que muitas vezes eu estava tão bem, encontrei tal pessoa e tal, e não fiquei tão bem depois acessei uma tristeza, uma dor, tive que vir para casa, tive que tomar um banho, né? Tudo isso são as transmutações energéticas que acontecem dentro de nós através da câmara secreta do nosso coração. Assim como muitas vezes a gente também não está bem contra uma pessoa que é bastante positiva, né? E acontece daquela pessoa também transmutar o nosso campo. Quero dizer com isso que a gente está fazendo isso o tempo inteiro. Isso é uma capacidade humana de fazer o processo de transmutação energética na Terra. Os seres adultos índigos, os jovens índigos, eles têm um potencial maior dessa abertura disso. Por quê? Porque o coração passou por muitos desafios na Terra, né? Normalmente são muito ingênuos, normalmente vivem muito dentro das ilusões, né? Acreditam em tudo que se fala, né? Então, os seres índigos, eles são seres assim que eles não tiveram o coração corrompido pela maldade, né? Pela dor, pela maldade, por tudo isso, né? Que acontece na Terra. Competição, manipulação, tudo isso, né? Faz parte da personalidade, faz parte aí da personalidade humana, né? No qual a gente está aqui para limpar, né? Todo esse
transmutar todas as energias aí desse ego nosso que foi ferido aí durante tanto tempo. Então, porque esses seres têm esse coração que ele é mais purificado e ele é uma câmara secreta de transmutação, né? Então, por ser assim, esses seres têm uma capacidade maior de transmutar as energias, não só um a um, mas também as energias de um ambiente. Porque toda aquela energia, no momento que você entra em contato com aquilo, toda aquela energia é transmutada através do seu campo energético. Então, gente, eu tô aqui para dizer que a gente é transmutador energético, que a gente está onde a gente verdadeiramente deve estar, para poder ajudar as outras pessoas no processo de transmutação energética, né? Junto dos índigos aí existem muitas pessoas que são os empatas, né? Que são os seres que têm essa capacidade de transmutação, que é muito mais elevada, junto com a consciência do que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo, sentem tudo isso que está acontecendo. Então, sentem os seres empatas, sentem a energia do outro, os seres empatas sentem a energia dos ambientes, né? São pessoas que não lidam muito bem em estar em um meio muito grande, lugares que tenham muito conflito, lugares que tenham muita competição, muito, né, desengano, ilusão e tudo isso. Então, os seres empatas, eles sentem o campo o tempo inteiro. Então, isso faz uma imensa confusão, porque quando um ser empata, ele sente um campo onde está muito ansioso, um campo de muita ansiedade, eles sentem esse campo como eles, né? Então não se sente e separa, porque não consegue fazer esse processo de separação, porque não tem um entendimento do que está verdadeiramente acontecendo. Então, um ser empata, ele se conecta com muita facilidade no campo do outro e a partir daquele momento ele encara aquele campo do outro como se aquilo fosse dele. Então, se uma pessoa tá triste, ele fica triste. Se uma pessoa tá ansiosa, ele fica ansioso. Então, se uma pessoa tá passando por algum conflito, ele vive aquele conflito ali também. Então, tudo isso acontece aí, são capacidades desses seres que vieram com uma sensibilidade maior, que a gente tem chamado aí de os seres supersensíveis, né? Ultrassensíveis, supersensíveis, que são os seres que vieram com essa capacidade de índigo, né? De seres índigos, de modificar todos os padrões de energia e abrir os caminhos para outras pessoas que estão chegando aí, e ao mesmo tempo são empatas. Por quê? Porque eles sentem tudo, eles estão conectados com esse todo, assim. Então, existe uma grande dificuldade de estar na Terra um ser assim. Por quê? Porque não se sente pertencente, acessam sensações de rejeição, sensação de abandono, se sente como se fosse fora do caminho, eu sou fora da curva, eu sou contrapelo, quer dizer, todo mundo tá andando de um jeito e aí esses seres estão andando de um outro formato, então não tem muita compreensão da família, foram muito julgados, muito criticados. Por quê? Porque não entraram em um padrão de comportamento que vem dentro de uma normalidade daquilo que uma sociedade cobra. Então, vieram para poder quebrar os padrões, né? Vieram para viver aí outros movimentos que vão um pouco ao contrário daquilo que uma sociedade exige, daquilo que uma sociedade cobra. Então, quero trazer aí para vocês isso, né? Falando sobre, pra gente refletir um pouco, assim, sobre o quanto de características que você tem aí no seu campo, que tem a ver aí com os seres índicos, com os empatas ou com os ultrassensíveis, né? Para que a gente possa, então, durante essa trajetória que a gente vai fazer aqui das 7 semanas, a gente de alguma forma conseguir ajudar você a lidar melhor com as coisas da Terra, né? As coisas da vida.
pense aí que ficaram durante esse processo, resolveram então não fazer o processo encarnatório, ou seja, não tenha malícia de estarem na Terra, né? Então, não viveram dentro do planejamento Terra, não tem um racional que é muito ativo, né? São conectados mais com as emoções, com a espiritualidade, com o outro mundo, vivem como se não tivessem aterrados, né? Então, como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com tudo que está acontecendo na Terra? Então, essa programação que a gente vai fazer agora vai, durante essas 7 semanas aí, vai ensinar aí como que a gente lida com tudo isso que está acontecendo na Terra. Desde já, sou muito grata aí pela presença de vocês, assim, passaram aquilo que eu entendo sobre isso e o conhecimento que eu tenho sobre isso, assim, para mim é uma honra muito grande como uma trabalhadora da luz aí poder ajudar tantas pessoas aí a acordarem de movimentos tão sofridos que estão, né? Por que eu digo sofridos? Porque quem é muito sensível, quem tem muita consciência, quem é um agente transmutador, não passam dias tão fáceis, né? Então, passam dias sofridos, né? Então, eu quero ajudar essas pessoas a se reconhecerem, a reconhecerem aí a sua espiritualidade, a reconhecer seus dons, seus talentos, seus potenciais e também como que a gente trabalha com tudo isso, né? Como que a gente desperta para essa nova realidade, assume esse poder, assume essa vontade que a gente tem dentro de nós de querer mudar o mundo de alguma forma, né? Lembrei daquela frase, não sei quem traz a frase, mas é aqueles que têm vontade de verdadeiramente de mudar o mundo são os que realmente o fazem, né? Então, se você tem essa vontade de modificar o mundo, a gente vai aí ensinar você a como gerar impacto positivo, como se realizar dentro dos sonhos, né? Como entender os processos familiares, né? Como se relacionar, como lidar com o sexo, com a sexualidade, tudo isso, né? Vamos fazer, gente, uma meditaçãozinha que eu quero ensinar vocês, assim, de forma bem prática, né? Uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, que a gente possa fazer aí durante o nosso dia, né? Ou no final da noite, para que a gente recomponha o nosso campo, recomponha o nosso corpo energético, né? Traga a nossa aura para nós, faça uma limpeza, né? Em todo esse processo, que daí só isso aí, 5, 10 minutinhos por dia, assim você já vai ver como melhora o seu dia a dia, né? E durante todo o dia também deixo uma dica aqui para vocês, que é durante todo o dia, enquanto vocês encontrarem com pessoas ou se vocês estiverem em algum ambiente que esteja tumultuado, quando se aquietar um pouquinho, feche seus olhos durante 30 segundos e diz assim: neste momento eu chamo toda a minha energia para mim, também devolvo ao outro toda a energia que é dele, devidamente transmutada e transformada em luz. Assim, você vai ensinando o seu campo energético a expansão e retração, e assim você vai tomando consciência de como esse campo trabalha, né? Então, o Criador faz essa limpeza por nós durante todos os dias, durante a noite, mas se a gente fizer isso durante o dia, a gente vai ficar muito mais recomposto da ansiedade do mundo, da dor do mundo, que muitas vezes a gente se conecta, né? Das inverdades e tudo isso aí. Então vamos lá, vou convidar a vocês então pra gente por 1 minutinho, né? Vamos lá, 5 minutinhos de uma meditaçãozinha aí. Convidar pra gente poder fechar os olhos, chamar toda a nossa energia para nós. Toda a nossa energia que está no pensamento das pessoas, de todos os movimentos que nós já vivemos no dia de hoje. Colocamos a intenção clara de que tudo que é nosso volte para nós nesse momento. Colocamos também a intenção de devolver todas as partes que não são nossas a quem lhe é de direito, devidamente transmutadas, transformadas em luz. Nos colocando à disposição do cosmos para a realização das nossas missões de vida. Observe então o seu corpo físico sentado. Se coloque como observador. Observe então toda a energia dentro do seu corpo físico.
Desça com a sua energia pela sola dos seus pés até o centro da terra. Mergulhe na terra, passe por uma terra úmida e fértil. Passe pelas pedras, por uma água limpa, transparente e fria. Passe pelas pedras novamente, por uma terra úmida e fértil. No centro da terra existe um grande diamante transmutador energético. Deite-se dentro dele, abra seus braços e suas pernas. Deixe que toda a sua energia seja transmutada. Imagine um fogo violeta vibrante que queima todas as dores, todas as mágoas, tudo que não condiz com aquilo que você é de essência. Deixe que esse fogo entre pelo alto da sua cabeça e toma conta de todo o seu corpo. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza de Deus perfeita. O meu coração é um coração de fogo violeta, o meu coração é a pureza de Deus perfeita. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza de Deus perfeita. O meu coração é um coração de fogo violeta. O meu coração é a pureza de Deus perfeita. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza de Deus perfeita. O meu coração é um coração de fogo violeta. O meu coração é a pureza de Deus perfeita. E para tudo aquilo que não condiz com aquilo que somos, nós vamos dizer: libera. Eu sinto muito, me perdoe, eu sou grata, te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. Para todas as dores e conflitos no qual hoje eu entrei em contato, que se dissolva todas as mágoas, todos os dramas. Sinto muito, me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, eu sou grata, eu te amo. Imagine agora uma luz dourada que entra pelo alto da sua cabeça, banhando todo o seu corpo. Seu corpo inteiro é dourado, na mais alta vibração do dourado. Você respira, respira profundo. Suba novamente. Passe por uma terra úmida e fértil. Passe pelas pedras, por uma água limpa, transparente e fria. Passe pelas pedras novamente, por uma terra úmida e fértil. Entre com a sua energia pela sola dos seus pés. Suba pelas suas pernas. Coloque a sua energia dentro do seu corpo físico. Observe. Chama a sua energia toda para você novamente. Cele a sua aura a 30 centímetros de seu corpo físico. E quando você estiver pronto, pode abrir os olhos. Que maravilhoso, gente! Dessa forma, a gente aprende a lidar com esse campo energético, né? Com a expansão, retração desse campo energético aí, pra gente aprender a fazer as transmutações e tudo isso. Eu vou ver se eu gravo um videozinho falando só sobre essas transmutações, né? Como que elas acontecem, o que elas são. Mandem perguntas aí, se vocês quiserem, né? A gente tá aqui à disposição de vocês aí, para o que vocês precisarem. E é isso. Gratidão pelo momento maravilhoso vivido hoje aqui. Muita gratidão. Espero acrescentar aí na vida de vocês com tudo isso que a gente tá aí muito organizado para poder fazer. Viu, gente? Um beijo grande. Até semana que vem.